deixa eu dar essa introdução aqui a esse grupo de estudo hoje, no dia 8 de fevereiro, no início do ano, já trazendo essas informações tão benéficas, né, para o nosso crescimento pessoal, nosso crescimento grupal e todos os crescimentos que a gente caminha, a gente abre uma possibilidade de que a gente possa trazer algo grande também para a nossa família. E assim como as famílias todas precisam de esclarecimentos, nós precisamos também ter uma visão ampla da vida e das coisas que a gente precisa ordenar na nossa carreira nesse planeta. Então, quando você traz, Marilene, querendo entender essa questão onde Bert se coloca, desprender-se dos padrões antigos e encontrar novos padrões para a nova relação, né? Nós viemos de uma família de origem, do pai e de mãe, assim como nosso marido também, ou vice-versa. E como desprender-se desses padrões e encontrar um novo jeito de ser que seja característico daquela família. Em primeiro lugar, as famílias, elas tendem a ter códigos secretos e, às vezes, códigos que somente os que fazem parte dessa família entendem, né? A gente entendia quando o papai levantava a sobrancelha, que eu sabia que estava bravo, ou quando a mamãe fazia que aquilo já tinha um significado, né? Então, assim, cada família tem algo específico que são aquilo que diz respeito àquela família, né? Eu posso dizer assim que são os acordos, né? Os nossos acordos secretos, que somente aquela família entende o que aquilo quis dizer. Então, é preciso que a gente construa algo nosso para a nossa família nuclear. Olha, família de origem é de onde nós viemos. E a família nuclear é a família que nós construímos, tá? Eu, meu marido, meus filhos. Quando eu trago uma junção dessas duas formas de ser família, e a gente faz a nossa forma de ser família, o que acontece aí? O nosso sentimento, pode ser o seu sentimento, o sentimento do teu marido, a gente está traindo, de certa maneira, um padrão anterior, ok? Quando a gente sente que estamos traindo, porque estamos fazendo diferente, a sensação é culpa. É um certo desconforto e a gente pode olhar para ele, poder perceber que existe aí a imersão da culpa. E a gente precisa compreender e pedir permissão, né? Compreender que estamos fazendo diferente. E para que não sentir a culpa, talvez a gente possa pedir permissão. Obrigada, papai e mamãe, por tudo que você me ensinou, mas hoje eu vou fazer diferente do que vocês fizeram. E nós fazemos isso para trazer para a nossa vida esse ser diferente que serão os nossos filhos, que seria a soma da nossa história de origem e a história de origem da família do nosso marido. E a família do marido, diferente da família da esposa. Então, de certa maneira, há uma traição necessária para que a gente possa construir uma identidade diferenciada da que foi a família de origem. Então, aí nós sentimos culpa quando fazemos diferente, mas sentimos aliviados quando a gente diz assim, mas a minha família a gente fazia assim, ficou tão bom. E isso a gente vê os filhos repetindo, e depois os netos repetindo, aquela forma, e isso dá conforto. E o que dá conforto, o que dá alívio, é sentido como inocência. Ficou mais claro agora, Mari? Sim, claro, muito. Sim, eu entendi. Uhum. Tá. Excelente. Okay. Uhum. Então, no caso, Maria, eu preciso
entrar nesses padrões, né? Lembrar de como eu vivia com os meus pais, observar como eu estou construindo aqui a minha vida com o meu marido, meu filho, Uhum. e prestar assim, uma atenção maior, com carinho, para ver se eu não estou repetindo alguns padrões, certo? Não, quando você repete um padrão que se soma ao padrão, aos que os padrões que o marido acha, todos ficam bem, né? Quando você traz, porque assim, você é uma brasileira, seu marido é um alemão, então são Sim, dois sistemas de crenças diferentes, diferentes. Isso então mesmo. vocês vão absorvendo, os filhos vão absorvendo os padrões, desde que eles se tornem padrões, não posso dizer aceitáveis, mas que façam sentido para vocês, tá tudo Isso, que faça que sentido, fluye, exatamente. né? Aham. Então, a família tende a crescer, e quando cresce, traz padrões e entendimentos, compreensões diferentes, isso também ajuda a que o sistema todo cresça, Uhum. ajuda que o sistema todo desenvolva. Eu fiz essa pergunta também, porque mais embaixo, Hum, Beth dá um exemplo muito interessante. Nós vamos ler agora, hum, aí mais para frente eu posso formular melhor a minha pergunta. Por isso que hum, eu entrei nessa questão da culpa e da inocência, sim, sobre o que vivenciamos com os pais. Né? sim. A gente pode Porque entrar na leitura. parece quando o Bert traz isso, ele traz assim, como se fosse algo inerente à existência. A gente está sempre nessas duas polaridades, culpa e inocência. Então, a pergunta que ele faz assim, existe vida sem culpa? É, Não, parece que eu não diria que existe. não. Não. Eu responderia que não. Eu, Sim, né? sim, ele também traz isso. Não. Você quer dar uma lida nesse envolvimento sistêmicos? Claro, posso ler, que é exatamente esse exemplo aqui que eu achei muito interessante, porque não Sim. veio dos pais, veio dos avós, Uhum. né? Enfim, bom. Então Sim, eu posso ler, né? sim, Vou ler. sim. Envolvimentos sistêmicos. Talvez as piores consequências para uma relação de casal resultem dos emaranhamentos de cada parceiro com o seu grupo familiar. Isso acontece, sobretudo, quando um dos parceiros ou ambos, sem que o percebam, são tomados a serviço como substitutos para a solução de antigos conflitos dos respectivos grupos familiares. Citarei um exemplo. Embora um homem e uma mulher se sentissem muito ligados, surgiam entre eles conflitos inexplicáveis. Certo dia, quando a mulher se postava furiosa diante do marido, um terapeuta observou que seu rosto mudava, até assumir o aspecto de uma velha, e ela censurava o marido por coisas que nada tinham a ver com ele. O terapeuta perguntou a ela: quem é essa velha? Aí ela se lembrou de que sua avó, que tinha um restaurante, fora muitas vezes arrastada pelos cabelos pelo avô no meio do salão, à vista de todos os fregueses. Então ficou claro que a raiva que ela sentia contra seu marido era a raiva reprimida que a avó sentira contra o avô. Muitas crises inexplicáveis do casamento nascem de uma transferência como essa. Tal processo que é inconsciente, nos assusta, porque ficamos entregues a ele e não sabemos sua causa. Depois de saber de tais envolvimentos, tomamos mais cuidado quando nos sentimos tentados a ofender pessoas que não nos tenham dado motivos para isso. Uhum. Por isso que eu fiz a pergunta lá em cima. Certo, tá claro. Sim, Né? sim. Porque no caso aqui, nesse caso aqui contado, ambos, o casal vivia bem, e ela tinha essas expressões que facial, né?
pelo que o terapeuta disse, expressões faciais. E aí eu fiquei pensando, gente, olha como a profundeza da expressão corporal, o significado disto. Sim, porque o nosso corpo, né? O nosso corpo, ele traz as informações todas que está aqui, né? Eu estou fazendo um trabalho agora com o Robert Schuldreck, e ele fala exatamente da força da ancestralidade, o que ela imprime no nosso comportamento. Então, se em nossas células existem informações, assim, um filete de DNA, ele pode estar armazenando 10 gigabytes, um filete. Imagina toda a estrutura do DNA. Então, quantas informações nós não trazemos de gerações e gerações e gerações atrás. Então, Maria, posso dizer que é por isso que, bom, quando começamos a ler esse livro, você disse que a gente tem que ler tentando perceber como que faz a ligação do que Bert escreveu com a nossa vida, colocando mesmo em prática o que está aqui, nos observando. Através da observação, vamos chegar a uma percepção, às vezes lógica, sem sentido, mas que mais à frente a gente vai entender. Posso fazer essa analogia? Sim. Sim? Às vezes nós não compreendemos tudo aquilo que vivenciamos. Mas não mais à frente, sim, né? Mais à frente, quando a gente vai amadurecendo mais e tendo novas compreensões, vamos tendo a possibilidade de ampliar a nossa visão. E eu posso dizer também que essa questão do corpo, da alma e do espírito, que a alma ela é muito lenta e que o corpo traz uma informação maior, mas que a gente ainda não consegue receber, agarrar. Posso? Isso, pode. Exatamente. Pode. Isso, a alma é lenta, mas o nosso corpo ele decodifica muito mais rápido. Mas para que a gente possa entender ou compreender, leva tempo. Ou talvez uma vida inteira, não é isso, Maria? Isso, talvez uma vida inteira. Talvez uma vida inteira. Uhum. Bom, então o meu raciocínio está lógico. Obrigada. Isso. Obrigada. Vamos lá, quem gostaria de continuar a leitura? Você quer continuar, Maria? Eu posso, eu gosto de ler. Sim. Sim, então vamos. A constância. Alguns casais, desconhecendo a profundidade de seu vínculo, consideram sua união como um acordo cujos fins podem fixar ao belo prazer e cuja ordem ou duração podem predeterminar, alterar ou revogar, de acordo com seu humor ou comodidade. Com isso, porém, entregam sua união à leviandade e ao arbítrio. Talvez venham a reconhecer mais tarde que isso é regulado por uma ordem a qual devem submeter-se. Quando, por exemplo, um dos parceiros desfaz uma ligação de modo desrespeitoso e leviano, às vezes um filho dessa união morre ou comete suicídio, como se precisasse expiar uma grave injustiça. Na realidade, os fins de uma união nos são pré-estabelecidos e exigem de nós, se quisermos alcançá-los, constância e sacrifício. O processo de morte. Ao aceitar uma mulher como sua mulher, o homem se faz homem por intermédio dela. Ao mesmo tempo, porém, ela também lhe tira a masculinidade e a coloca em questão. Assim, ele também se torna menos homem no casamento. E quando a mulher aceita um homem como seu marido, torna-se mulher por meio dele. Contudo, ao mesmo tempo, ele também lhe tira a feminilidade e a coloca em questão. Assim, ela também se torna menos mulher no casamento. Por essa razão,
para que o relacionamento conserve sua tensão, o homem precisa renovar sua masculinidade junto aos homens, e a mulher precisa renovar sua feminilidade junto às mulheres. Contudo, na relação com a sua mulher, o homem perde sua identidade como homem, e na relação com seu marido, a mulher perde sua identidade como mulher, pois o homem e a mulher se distinguem sobre todos os aspectos, por causa de uma pequena diferença. Quase tudo é diferente entre o homem e a mulher. Contudo, embora sejam tão diferentes, as maneiras masculina e feminina de encarar o mundo e os diferentes modos de sentir e de reagir são formas plenamente válidas e equiparadas de realização humana. Ambos, o homem e a mulher, precisam reconhecer isso, mas assim, a mulher tira do homem sua segurança como homem, e o homem tira da mulher sua segurança como mulher. Portanto, também precisam perder, no discurso de seu relacionamento, as respectivas identidades, como homem e como mulher, que adquiriram por meio do outro. Por essa razão, o homem e a mulher também experimentam sua relação com o processo de morte, embora esperemos, ao entrar numa relação, que ela venha a ser a nossa realização máxima. Ela também é, na verdade, uma morte progressiva. Cada conflito no casamento é uma etapa desse processo de despedida e de morte. Quanto mais tempo dura a relação, tanto mais perto chegam o homem e a mulher dessa renúncia extrema. Então alcançam um outro patamar mais elevado. A divisão entre homem e mulher pressiona no sentido da unidade. Contudo, a fusão dos dois sexos produz apenas uma unidade transitória, que não dura. A supressão dos contrários acontece. Portanto, para além dessa fusão, que fica apenas como um símbolo dela, a verdadeira unidade é alcançada na morte. Então, retornamos a uma origem que não conhecemos. Essa é, sem dúvida, apenas uma perspectiva possível, mas ela confere à relação uma profundidade e uma seriedade que são dignas dela, pois apenas essa renúncia extrema realiza a superação dos contrários que nos é prometida pela fusão. A totalidade que sustenta. As ordens do amor que nos acompanharam em nossos relacionamentos anteriores também afetam nossa relação com a vida e com o mundo como totalidade, bem como nossa relação com o mistério que pressentimos por trás desse mundo. Por conseguinte, podemos relacionar-nos com essa misteriosa totalidade da mesma forma como uma criança se relaciona com seus pais. Então, buscamos um Deus Pai ou uma grande mãe. Acreditamos como uma criança, esperamos como uma criança, confiamos como uma criança, amamos como uma criança e, como uma criança, talvez tenhamos medo desse ser e, como uma criança, talvez ainda tenhamos medo de saber. Ou então, nos relacionamos com a totalidade misteriosa, como com nossos antepassados e o grupo familiar. Sentimos-nos como seus consanguíneos numa comunidade de santos, mas também como no grupo familiar, como rejeitados ou escolhidos segundo uma lei implacável, cujos decretos não entendemos e não podemos influenciar. Ou ainda, tratamos a totalidade misteriosa como alguém equiparado aos demais num grupo. Tornamos-nos seus colaboradores e representantes, negociamos ou firmamos uma aliança com ela.
e regulamos, por um contrário, os direitos e os deveres, o dar e o receber, os ganhos e as perdas. Ou tratamos a totalidade misteriosa como se tivéssemos com ela uma relação conjugal, onde existem um amado e uma amada, um noivo e uma noiva. Ou nos comportamos diante da totalidade misteriosa como pais se comportam diante de seus filhos, dizendo-lhe o que ele fez errado e o que precisa fazer melhor, questionando sua obra e, se esse mundo não nos convém como ele é, queremos nos salvar dele e salvar outras pessoas. Ou, finalmente, quando nos relacionamos com o mistério desse mundo, relegamos ao passado e esquecemos as ordens do amor que conhecemos, como se fôssemos rios que já alcançaram o mar e caminhos que já chegaram à meta. Profunda, hein, Maria? Demais. Mas, assim, agradecer aos presentes, né, principalmente, e as pessoas que irão nos ouvir depois. Agradecer a vida e tudo isso que a gente pode ter a possibilidade agora de termos esse acesso. Aí eu fico, os livros ficam lá, e é bom comprar, é gostoso ter, né? É gostoso olhar na prateleira, e o tempo necessário para que a gente possa abri-los, meditar, sentir e se transformar com eles. E essa é a oportunidade, né? Então, e esse processo de morte que vivenciamos no relacionamento. Crescemos no relacionamento, nos desenvolvemos com os relacionamentos, a vida é relacionamentos, e não existe relacionamento mais forte, nem mais bonito, nem mais difícil do que um relacionamento conjugal, onde nos revelamos a todo instante na presença do outro. É vida e morte ao mesmo tempo. E quanta entrega precisamos ter diante desse parceiro novo, que a cada dia nos traz algo novo para ser vivido. Para ser vivido, para ser meditado e transformado, né? Eu fico muito nessa primeira parte, sobre a constância, né? Que é a sustentação do relacionamento. E Bert fala das implicações de se ter, que tenhamos implicações nos nossos relacionamentos. Quando a gente olha para o relacionamento que utilizamos como nosso bel prazer, eu quero, depois eu não quero, eu vou mudar de parceiro, esse parceiro não está muito bem para mim, não é aquilo que eu gostaria, eu posso decidir. Então, não é algo simplesmente da nossa decisão, como não é algo simplesmente do nosso querer, eu vou buscar alguém para mim, vou encontrar alguém, né? Então, esse encontro é como se ele já tivesse em uma outra esfera. E quando chega, chegou. Então, olha para os relacionamentos, né? Para as dificuldades que atravessamos nos relacionamentos, esse processo de vida e de morte, e como nos renovamos também quando estamos frente a esse novo parceiro. A esse parceiro que pode ser antigo, mas que é novo a cada dia. E o quanto esse parceiro nos faz nos revermos a nossa própria história, as nossas próprias premissas, aquilo que a gente acha de certo, de errado, tudo aquilo que nos leva a esse processo de evolução.
quantos medos nos deparamos sentindo, quantas coisas não queremos abrir mão, e quantas coisas, e quantas situações nós não vivenciamos na raiva daquilo que a gente não sabe o que fazer. E mesmo assim, continuar. Porque quando ele fala assim, que quando a gente atravessa tudo isso, né, a gente precisa também, não é somente a fusão dos dois sexos, né, da relação sexual, que é fugaz, que é quase inexistente, né, quando chegou no ápice, acabou. E o dia a dia e a construção do relacionamento, né, é isso aí quando ele coloca sobre a renúncia, né? Casamento é uma unidade de duas solidões. Quantas coisas é nossa, quantas coisas é do outro, e você jamais vai saber. São coisas que nem sempre partilhamos tudo. Às vezes não podemos partilhar tudo, né? É impossível partilhar tudo. Então, quando a gente entra nessa profundidade, nessa seriedade, né, que ele coloca aqui, apenas essa renúncia extrema realiza a superação dos contrários que nos é prometido pela fusão. E aí, quando a gente vai para essa totalidade, a gente também está nesse processo de vivenciar, experimentamos a relação como um processo de morte. Ou seja, você, ao renunciar às suas premissas que te deixam tão segura, ou tão segura, você também está experimentando a morte e o renascimento de uma outra parte sua. E a totalidade do que sustenta essa grande força, né, que nos sustenta, cujos decretos não entendemos e não podemos influenciar. Olhamos como noivos e noivas, olhando para o novo, para a promessa, para aquilo que nos coloca na esperança, ou como crianças. Criança que quer, que reivindica um outro lugar, uma outra coisa, que quer algo diferente, né? Essa totalidade misteriosa. E quando a gente olha para o relacionamento, há que olhar para esse mistério da vida. Nos relacionamos com o mistério desse mundo. Relegamos ao passado, esquecemos as horas do amor que conhecemos, como se fôssemos rios que já alcançaram o mar e o caminho que já chegaram à meta. Ou seja, olhar sempre e nos deixar levar nesse para-além. Existe uma sabedoria na vida, intrínseca à própria vida. Então, é um convite, provavelmente, para que a gente possa ceder e, ao mesmo tempo, atuar, né? E deixar que todas essas forças desconhecidas, misteriosas, possam atuar sobre nós. E simplesmente, como o Bert coloca, né? Entrar na concordância da vida. E viver a vida com alegria, com esperança. Porque ninguém está aqui para mudar o outro. E talvez, quiçá, mudar nada. Mudar nada. Imagine isso. Mudar nada. E é com toda a coragem, com toda a esperança, com toda a alegria que a gente faz o que tem de fazer, né?
trabalhamos, porque enquanto adultos precisamos trabalhar, porque é do suor do nosso rosto que vem a sobrevivência. Criar filhos ou não, ou quem não tem filhos tem um projeto, né? E muito bom quando não tem filhos, possa ter um projeto juntos, os dois. Ter um grande projeto. Porque o projeto é também um filho. E se for um projeto para beneficiar muitos, maravilha. E quando tem os filhos, a gente olha para os filhos e diz para eles simplesmente: vocês não são meus, vocês são, como diz Khalil Gibran, né? Vocês são do mundo. E abrir mão do controle, ok? Abrir mão do controle. Não temos e não teremos controle algum sobre os nossos filhos e sobre o destino dos nossos filhos. Você vê que essa pergunta de Mário, quando ele traz aquela questão da avó, né, que era um casamento, para a gente ver os envolvimentos sistêmicos, que nem talvez possa incomodar muito, que é a frase: nós não sabemos nada. Não? Não sabemos nada. E seguimos em frente, acreditando que o melhor sempre estará por vir. Vamos introduzir somente o pedacinho aqui, história sobre a felicidade. Lu, você quer ler essa introdução? Depois a gente fala no outro sobre os tipos de felicidade. Sim. Uhum. Histórias sobre a felicidade. A felicidade nos parece sedutora e enganosa, atraente e perigosa, pois muitas vezes o que desejamos nos traz desgraça e o que tememos nos deixa felizes. Às vezes preferimos nos apegar à desgraça, por nos parecer segura ou maior, ou porque a consideramos como inocência, ou como merecimento, ou porque a vemos como um penhor de felicidade futura. Então, talvez desprezemos a felicidade como corriqueira ou como transitória e fugaz. Ou então a temamos como culpa e traição, como uma afronta ou como uma prenunciadora de desgraça. Continua? Acho que sim. 2 tipos de felicidade. Antigamente, quando os deuses ainda pareciam bem próximos dos seres humanos, viviam numa pequena cidade 2 cantores de nome Orfeu. Um deles era o grande Orfeu. Inventara a citara, precursora da guitarra, e quando dedilhava nas cordas e cantava, a natureza em torno ficava enfeitiçada. Animais ferozes se deitavam mansamente a seus pés. As altas árvores se curvavam para ele. Nada podia resistir a seus cantos. Como era tão grande, cortejou a mais bela mulher. Depois começou o declínio. Enquanto ainda celebrava as bodas, morreu sua bela Eurídice. E a taça cheia partiu-se no momento em que era brindada. Mas, para o grande Orfeu, a morte ainda não era o fim. Valendo-se de sua arte requintada, encontrou a entrada do mundo subterrâneo, desceu ao reino das sombras, atravessou o rio do esquecimento, passou pelo cão dos infernos, apresentou-se vivo ante o trono do Deus da morte
e o comoveu de seu canto. A morte liberou Eurídice, porém sob uma condição. Orfeu estava tão feliz que não percebeu o ardil oculto por trás do favor. Retomou o caminho de volta, ouvindo atrás de si os passos da mulher amada. Passaram ilesos pelo cão dos infernos, atravessaram o rio do esquecimento, começaram a subida em direção à luz e já avistavam ao longe. Então, Orfeu ouviu um grito. Eurídice tropeçara. Virou-se horrorizado, ainda viu a sombra desaparecendo na noite e ficou só. Fora de si pela dor, cantou sua canção de despedida. Ai de mim, eu a perdi, toda a minha felicidade se foi. Ele próprio retornou à luz, mas no reino dos mortos passara a estranhar a vida. Quando algumas mulheres ébrias quiseram levá-lo à festa do vinho novo, ele se recusou e elas o despedaçaram em vida. Tão grande foi a sua desgraça e tão inútil foi a sua arte, porém todo mundo a conhece. O outro Orfeu foi o pequeno, era apenas um músico ambulante que se apresentava em pequenas festas, tocava para gente humilde, alegrava um pouco e se divertia com isso. Como não podia viver de sua arte, aprendeu um ofício comum, casou-se com uma mulher comum, teve filhos comuns, pecou eventualmente, ficou feliz com uma forma totalmente comum, morreu velho e satisfeito da vida. Mas ninguém o conhece, exceto eu. Então, vamos concluir hoje com esse Orfeu, né? Então, esse é um convite para que a gente possa olhar para as nossas famílias, olhar para os nossos parceiros, né? E parceiras, e dizer, e eu também, uma pessoa comum, como todas as outras. Podemos ficar por aqui? Nossa. Qualquer palavra seria demais, né? Então, são páginas muito mobilizantes para a nossa forma de ver a vida, de ver o mundo e poder, em uma possibilidade de ser esse ser ampliado e ao mesmo tempo comum, vindo de pais comuns e construindo filhos comuns. Fortes, bons. A felicidade. Então, gente, até a próxima semana, tá bom? Obrigada, Maria. Então, Tchau, obrigada, meninas. queridas.
Muito Até obrigada. semana que vem. Bom, Tchau para todos. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.